Olha aí, vamos então agora responder questões, focado aqui nas bancas CESP e SESGRAN Rio. Olha aí na tela, vamos lá. Questão 1. Julgue o item subsequente a respeito da contabilidade de custos e suas aplicações. Enquanto uma oficina mecânica tem no custeio por ordem de serviço sua melhor forma de apuração de custos, a refinaria que produz o combustível que abastece os veículos trabalhados na oficina pode ter no custeio por processo a melhor metodologia para a apuração dos seus custos. E aí, meu amigo, minha amiga, item certo ou errado? Em relação aos sistemas de acumulação de custos, nós temos dois: produção por ordem ou encomenda, onde eu vou apurar os custos ali de forma individual, de acordo com cada ordem produzida, e eu tenho uma produção contínua por processo, onde eu tenho uma grande quantidade de produtos, e aí para eu calcular o custo unitário, eu vou pegar ali o custo total da produção e dividir pela quantidade produzida. Veja, no caso da oficina mecânica, cada cliente chega e tem um serviço a ser prestado de forma individual, de forma diferente. Então é produção por ordem. Já a refinaria que produz ali o combustível, não. O combustível, ele tem ali uma unidade para várias pessoas. Eu tenho ali, por exemplo, a gasolina, então é feito em grandes quantidades. O item está perfeito. Gabarito certo. Dois. Na metodologia de custeio por absorção, as rúbricas necessárias para o controle de custos e estoques diferem no que se refere aos sistemas produtivos empregados, produção por ordens de serviço e produção contínua, respectivamente. Vamos tomar muito cuidado. A banca, ela tenta a todo momento confundir a gente entre as metodologias de custeio, né? Custeio por absorção, custeio variável, custeio ABC, com as formas de produção, que seria produção por ordem e produção contínua. São duas coisas distintas. E combinado? Então, assim, na metodologia do custeio por absorção, eu posso ter tanto a produção por ordem quanto a produção contínua. E não há essa diferenciação. Tá bom? Difere no que se refere? Não. Não há essa diferenciação. Combinado? Na verdade, as rúbricas é um ponto de convergência entre os sistemas e não um diferencial. Perfeito? Combinado? Show de bola. 3. No sistema de acumulação de custos por atividades, que seria o custeio ABC, o cálculo do custo unitário para cada ordem corresponde ao custo total dividido pelo número de unidades efetuadas na ordem de produção. Pessoal, o que é que tem a ver? Ele misturou tudo. Eu falei, uma coisa é a metodologia de custo, custeio por absorção, variável ABC. Outra coisa é formas de produção. E aí lembra, primeiro que não importa a metodologia de custo. No custeio por ordem, eu vou apropriar os custos individuais àquela ordem, combinado? E não fazendo a divisão. Já na produção contínua por processo, aí eu vou pegar todo o custo da produção e dividir pelas unidades produzidas. Fechado? Então vamos aqui fazer as nossas anotações. Só lembrando, pessoal, aqui convergem. Combinado? Aqui converge. Aqui não é por ordem, tá? Quando eu tiver o custo total dividido pelas unidades produzidas,
tá? Não é por ordem. Eu tenho uma produção por processo ou produção contínua. Então, item errado. Ok? Só para você anotar e ficar bem claro aí e não errar questões que vão se repetindo de forma constante. Quarta, o sistema de custeio por absorção é utilizado especificamente quando os produtos são fabricados por métodos de produção em massa ou em processo contínuo. A todo momento, observe, ele tenta misturar os conceitos. São duas coisas distintas. Eu tenho um custeio por absorção na produção por ordem, na produção contínua. Eu tenho um custeio variável na produção por ordem, na produção contínua. Então, não há essa questão de especificamente. E tem também aqui errado. Fechado? Pronto. Questão 5. Julgue os itens a seguir relativos à produção por ordem. Tá ligado a questão da proporcionalidade. Eu tenho 4 itens, 5 itens e ele pergunta a alternativa correta. Claro, vamos detalhar o máximo possível, mas aí a gente já estudou até a parte teórica. Ele diz, olha, pelo critério da proporcionalidade do custo total, a relação percentual entre a receita total contratada e o custo total previsto aplicada sobre os custos reais incorridos define o valor da receita a ser apropriada no período, certo ou errado. Combinado? Certo ou errado. Então a gente tem aqui que tomar bastante cuidado, tá? Para a gente ver aí se esse valor ele está condizente ou não com as operações. Beleza, pessoal? Tranquilo? Show de bola? Olha aqui. Nós estudamos isso até lá na aula teórica, tá? Nós estudamos isso lá na aula teórica. O que é que acontece? Eu tenho um percentual de apropriação, mas eu posso calcular esse valor direto. Como é que eu calculo esse valor direto? Eu tenho que a receita ela vai ser o custo total do período dividido pelo custo estimado multiplicado aqui pela receita. Beleza? É isso daí que a gente deve fazer. Tá bom? Pronto. Então, pessoal, o item está certo. Ele quer certo ou errado. Correto? Porque pela proporcionalidade do custo total, eu pego a relação percentual. Aí ele diz, entre a receita contratada e o custo total aplicado sobre os custos reais
incorridos define o valor da receita. Só cuidado, né? Que o que é que eu vou ter aqui, olha? É como se ele estivesse dizendo, ó, a receita sobre o custo total estimado, que é o previsto, eu multiplico pelos custos reais. É a mesma coisa, pessoal. Tá? Que é como se tivesse um. Tá bom? Vai dar o mesmo resultado. Só para você ter uma ideia, vamos lá, olha. Imagine o seguinte, que a receita contratada foi 100 mil, o custo previsto foi 40 mil e os custos incorridos no período foram de 10 mil. Quanto é que fica a minha receita? Minha receita vai ser... Aí vamos supor, eu pego a receita sobre o custo estimado, então 100 mil dividido por 40, dá na mesma coisa, e eu vou multiplicar pelo custo total do período, que é de 10 mil, tá? Corta 4 zeros, 100 por 4 vai dar 25 mil. Então o item 1 está certo, tá bom? Claro, pessoal, mais uma vez. Lá na aula teórica eu calculei separado. Fiz a apropriação, custo total do período dividido pelo custo estimado, custo previsto. Aí depois eu pego esse percentual e multiplico pela receita. Mas se eu quiser fazer numa fórmula única, tanto faz. É eu pegar a receita vezes o custo total do período, dividido pelo custo previsto ou estimado. Então, item 1 já está correto. Eu já elimino a letra B, a letra D e a letra E. 2. Pelo critério da proporcionalidade do custo total, de novo, a relação percentual entre os custos reais incorridos no período e o custo total previsto, custo estimado, aplicado sobre a receita contratada, define o valor da receita a ser apropriado no período. Certo também, pessoal. Só mudou a ordem. Na verdade, esse daqui está igualzinho à letra B, ou ao item 2. O item 1 era só trocar receita com custo total do período. Basicamente, é isso daí. Tá bom? Basicamente, é isso daí, tá? Isso daqui é a mesma coisa que eu pegar a receita, será a receita contratada dividido pelo custo total estimado ou previsto, multiplicado pelo custo total do período. Tá bom? E aqui esse 2 é justamente o que está, ó, aqui. Então fico aí entre as letras A e C. Beleza, o 3 e o 4 já estão errados, né? Então ele diz, olha, o critério da proporcionalidade do custo de conversão, do custo de transformação, conforme o nosso estudo, exclui do custo total previsto os valores relativos à matéria-prima e à mão de obra direta para o estabelecimento de uma relação percentual entre o custo e receitas totais, relação a essa que é utilizada para a definição do valor da receita a ser apropriada no período. Pessoal, nós excluímos a matéria-prima, mas não a mão de obra direta. Tá bom? O critério da proporcionalidade do custo de conversão exclui o custo total previsto dos valores relativos à mão de obra direta e custos indiretos? Não. Ele exclui a matéria-prima. Item 4 também é errado. O item 5, que vai definir nosso gabarito. Ele diz, o critério da proporcionalidade do custo de conversão ele exclui do custo total previsto os valores relativos à matéria-prima para estabelecimento de uma relação percentual entre custo e receitas totais. Relação essa que é utilizada para a definição do valor da receita a ser apropriada aí no período. Então o item ele está certo. Fechado?
Os outros dois estão errados justamente porque não consideraram só matéria-prima, mas outros itens que não são excluídos aí nesse modelo. Então, o gabarito vai ser letra C de capacidade. Questão aí bem interessante para a nossa avaliação. Beleza? Combinado? Vamos que vamos! Olha aí, próxima questão. Sexta, Felipe, o custeio por absorção pode ser aplicado a partir de diferentes metodologias de acumulação de custos, as quais incluem a produção por ordem de serviços e a produção contínua que, apesar de apresentarem diferenças significativas, também apresentam algumas semelhanças. Sim, elas apresentam diferenças e semelhanças. Essas semelhanças incluem o quê? Olha, pessoal, as semelhanças incluem o emprego das mesmas contas básicas de produção? Sim. O gabarito é a letra A. Apesar de, por ordem, ser uma conta individual específica para aquela produção, e a produção contínua utilizar uma conta para todos os produtos produzidos, as contas básicas são as mesmas. Então, o gabarito letra A. A utilização de equivalentes de produção. A produção por ordem não usa. Aqui seria a produção contínua. Idêntico grau de complexidade. Ambas trabalham com produtos significativamente diferenciados. Não, produtos diferenciados. Produtos heterogêneos é a produção por ordem. Beleza? Então, tomar muito cuidado. Show de bola? Tranquilo. O fluxo regular de produtos ao longo de todo o processo de fabricação. Quem é que tem um fluxo regular? Ele está dizendo é o mesmo produto. Produtos homogêneos. É produção o quê? Parabéns! Produção por processo ou contínua. Tá bom? E letra E, o uso do mesmo documento-chave de controle de custos. É isso que ele está falando aí. Tá bom? Beleza? E aí, não há o uso do mesmo documento-chave para controle de custos nas duas. Isso daqui é feito na produção por ordem. Fechado? Então vejam aí, questão interessante que a gente acabou de efetivar. Beleza? De efetivar. Então, questão 6, gabarito letra A. Vamos avançando. Questão 7. Um sistema de acumulação de custos é o critério adotado para agregar custos aos produtos e está diretamente associado ao tipo de atividade de produção da empresa. Nesse contexto, na fabricação de um produto não padronizado, feito por encomenda específica do cliente, a acumulação de custos é feita por produção equivalente, pré-determinação, processo, ordem ou padrão. Processo, ordem ou padrão. Olha, pessoal, ficou muito fácil, né? É que nem 6 e meia dúzia. Então, encomenda específica do cliente é encomenda, produção por encomenda é produção por parabéns, por ordem.
Então seja objetivo, seja direto. Não perca tempo para acertar questões e gabaritar. Não fique procurando piolho na cabeça de careca. Não há. Tá bom? Não há. Então é ser direto e objetivo. Às vezes, eita, tem uma pegadinha aqui. Será se ele vai me... Não, então quem estudou, quem está seguro, falou encomenda, é produção por ordem. Fechado? Show de bola! Questão 8. Para a gente encerrar. A apuração dos custos de produção por ordem de serviço e por produção contínua apresentam pequenas variações no respectivo tratamento contábil. Uma característica específica da produção contínua na apuração do custo de produção sob enfoque contábil é que, e aí ele vai trazer para a gente aí as informações a serem analisadas. Produção contínua é produção em massa, produção em grande quantidade, onde para achar o custo unitário ele pega o custo total e divide pela quantidade produzida. É que o custo é avaliado à base do custo médio ponderado. E aí, pessoal? O custo é avaliado à base do custo médio ponderado, pessoal, é a principal característica da produção contínua. O gabarito é letra A, tá bom? O gabarito é letra A. Por quê? Nós vamos encontrar o custo unitário fazendo o cálculo de que, Felipe? Do custo total da produção dividida aí pela quantidade produzida. Beleza? Custo é acumulado numa conta específica para cada encomenda. Acabamos de falar até na questão anterior. Falou em encomenda, é produção por ordem. O custo indireto é alocado aos produtos sem passar pelos departamentos. Na produção contínua, há passagem pelos departamentos, não há quando é a produção por ordem. Encerramento das contas ocorre quando os produtos são elaborados. Não, né? Aqui é a produção por ordem. Na produção contínua eu tenho ali o custo da produção do período. E o valor dos custos é calculado unidade por unidade. Não, na verdade ele é feito utilizando essa fórmula. Então, o item aqui, ele está errado. Fechado? Tranquilo? Bom demais. Para o nosso estudo. Ok? E assim nós concluímos nossa aula de questões para poder você fazer a revisão dessas questões tão importantes.